Bom, pessoal, então, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro científico aqui da Biome Hub. Eu sou a Laís, sou gerente de marketing, e é um prazer ter todos vocês nessa noite com a gente. E como vocês já conhecem, né, o nosso encontro aqui, ele é voltado para o compartilhamento do conhecimento, então fiquem bem à vontade de colocarem ali as perguntas no chat, ou se não, vão anotando que no final a gente abre esse espaço para a gente abrir as câmeras e conversar também, tirar todas as dúvidas, tá bom? Fiquem bem à vontade. E para começar, né, hoje a gente vai ter o imenso prazer de receber a nossa colega aqui da Biome Hub, a Francine Sinotti. Ela é bióloga, mestre e doutora em ciências biológicas, é nutricionista também, é pós-graduanda em saúde estética, é professora de pós-graduações, e aqui na Biome Hub ela é a nossa especialista de produto. E hoje ela irá abordar o tema, além dos resultados, aprenda a identificar a qualidade metodológica em análise de microbiota. Então, Fran, muito obrigada pela sua disponibilidade em participar aqui do evento. E eu passo a palavra para você agora. Certo, valeu, Laís. Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar aqui a nossa mentoria. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Projetar aqui. Já está aparecendo aí para vocês? Tá sim. Uhum. Perfeito. Bom, então, iniciando aqui a nossa mentoria, falando sobre a qualidade metodológica. O objetivo dessa conversa que a gente pensou, né, em trazer aqui para vocês é para trazer, de fato, informações que muitas vezes não são discutidas, que ficam mais a nível de bastidores, né? É importante que a gente, enquanto profissional de saúde, se empodere dessas informações também, para que a gente possa, de fato, escolher, né? Escolher qual é o laboratório que melhor nos atende, entender as características de cada análise. Então, por isso que a gente pensou, né, nesse tema para poder discutir aqui com vocês. Bom, então, como todo mundo já sabe, né, a gente vai conversar aqui, então, sobre as análises que a gente pode fazer para conhecer os micro-organismos, então, que compõem a nossa microbiota, que é muito variada, né? Então, quando a gente fala de microbiota, a gente está falando aí de um conjunto de micro-organismos que podem estar nos mais variados locais do nosso corpo. A gente, claro, que foca nessa avaliação de microbiota intestinal, que vai ser o foco aqui da nossa conversa principalmente, mas vou trazer também aqui algumas provocações com relação à microbiota vaginal também, tá? Bom, então, para a gente começar, né? Como que a gente pode, de fato, conhecer a composição da microbiota humana? E aí eu trouxe para vocês aqui, então, 4 possibilidades que muitas vezes vêm à nossa cabeça quando a gente fala de querer conhecer, de fato, os micro-organismos que compõem a nossa microbiota, tá? Sendo que a gente está falando aqui, então, de PCR, que não é considerado um sequenciamento, tá? E depois, então, os métodos de sequenciamento, ITS, 16S e avaliação por Shotgun, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de tentar conhecer de forma mais específica ali os micro-organismos, a gente pensa nessas avaliações. Mas é importante a gente entender quais são as diferenças de fato entre elas, tá? Será que uma avaliação de PCR, ela vai me entregar, de fato, a relação de toda essa microbiota? Então, sempre que a gente falar de uma avaliação por PCR, é uma avaliação ótima, tá? Não é um exame ruim, não é um método ruim, só que ele é um exame direcionado. Ele é direcionado para alvos específicos, tá? Então, eu preciso conhecer uma região daquele micro-organismo para poder, então, né, buscar por aquele micro-organismo. Então, a gente faz essa busca direcionada quando a gente está falando de uma avaliação de PCR. E aí, né, no geral, o que a gente vai ter ali de resultado é presença e ausência, ok? Então, vejam, a gente não consegue, a partir de uma avaliação de PCR, por exemplo, trazer uma avaliação de toda a composição dessa microbiota, do percentual de cada micro-organismo, tá? Então, para alguns fins, né, se eu quero fazer uma metodologia buscando por um micro-organismo específico, pode ser um método interessante. Se eu quero buscar por toda essa microbiota, esse não é o melhor método para a gente estar utilizando, para a gente estar buscando, ok? Aí, entrando aqui, então, no sequenciamento, a gente tem essas possibilidades.
A diferença entre a utilização de alguns marcadores para avaliação de shotgun está muito na questão da sensibilidade, na especificidade da técnica. Na avaliação de metagenômica, né, como o próprio nome já nos remete, meta, muitos genes que estão sendo avaliados. Diferente do 16S, que é aquele gene que a gente está buscando, ou do ITS, que é aquele espaçador genético que a gente está buscando, tá? A gente sabe que o 16S, por exemplo, é um marcador muito legal para a gente buscar por bactérias. Então, as bactérias, elas possuem lá no seu genoma este gene, o gene 16S, e ele tem ali algumas variações nesse gene e que nos permitem, então, classificar boa parte desses micro-organismos, dessas bactérias, a partir do 16S. As arqueias também apresentam o 16S, no entanto, a gente tem uma maior dificuldade de conseguir detectar elas, de fato, por esse método, tá? A partir da avaliação desse gene. O ITS já é um marcador mais utilizado para avaliação de fungos, mas ele não é, tá, um marcador exclusivo de fungos, tá? Então, a gente pode utilizar também para avaliação de outros eucariotos, mas para fungos ele é bastante utilizado. Além do ITS, a gente também tem o 18S, que seria um gene referente ali ao 16S, mas em fungos, então, a gente avalia, fala, né, o 18S. E a avaliação por shotgun, então, que é essa avaliação metagenômica, tá? Então, a gente vai ter aqui métodos diferentes, e isso é um ponto, primeiro ponto já para vocês pensarem quando vocês estiverem buscando por um exame, tá? Vocês querem conhecer toda a composição daquela microbiota? Vocês querem fazer uma avaliação de microbiota de fato? Então, busquem entender qual é o método que o laboratório que vocês estão prescrevendo utiliza, tá? Então, claro que eu estou falando aqui em nome da Biome Hub, né? Mas é importante que vocês se empoderem desse conhecimento, porque existem outros laboratórios disponíveis. Vocês precisam saber as diferenças para poder fazer as melhores escolhas também, tá? Então, por isso que é importante vocês saberem o que cada exame pode oferecer, ok? Aí eu trago aqui, né, essa pergunta que foi recentemente discutida melhor num artigo, se é possível utilizar, então, o PCR para avaliação da microbiota intestinal, tá? E quando a gente, então, fala desse PCR, como ele é uma avaliação direcionada, não é a melhor técnica para a gente falar de avaliação de microbiota, e sim de um micro-organismo específico, como mencionei, mas não é a melhor técnica para a gente falar de avaliação de microbiota. Então, é errado a gente dizer, vamos fazer a avaliação da microbiota a partir do PCR, porque eu não vou conhecer todos os micro-organismos que estão presentes ali naquela microbiota a partir do PCR. A gente consegue conhecer micro-organismos presentes na microbiota, mas não uma avaliação de microbiota total de fato, tá? Então, só para deixar claro aqui para vocês. Bom, quem me conhece, né, quem já teve alguma aula comigo, quem já participou de algum treinamento comigo, sabe que eu gosto de trazer algumas informações mais lúdicas, assim, fazer algumas relações para ficar até mais fácil também a nossa discussão aqui, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui esses dois produtos, né? Então, aqui a gente tem uma caixinha da JBL e um copo Stanley. Marcas que todo mundo conhece, todo mundo gosta. Ninguém questiona a qualidade desses produtos, certo? Todo mundo já conhece, está muito, né, bem estabelecido o quanto essas marcas são boas. Mas olhando assim, a gente consegue entender qual que é a diferença destes para estes? São a mesma cor, aparentemente a mesma marca, o mesmo modelo, o mesmo produto, certo? Agora, se eu acrescentasse uma informaçãozinha assim adicional aqui para vocês conseguiriam agora ver a diferença desses produtos? Aqui eu tenho um produto original, aqui eu tenho um produto considerado falsificado. O falsificado é só porque, né, é igual àquele produto, mas eles, né, vendem como se fosse, mas não é. Ninguém questiona que a qualidade do produto JBL e do produto Stanley original é muito melhor do que o produto falsificado, certo? A gente não questiona isso. A gente sabe que, por exemplo, a bateria desse aqui vai durar muito mais. A gente sabe que esse aqui vai preservar muito mais ali, né, a temperatura da bebida que está ali dentro desse copo. Então, a gente sabe, embora possam ter as falsificações, a gente sabe que o original, de fato, é melhor. E aí, por que eu trouxe aqui isso para vocês? Porque a gente sabe, né? É fácil encontrar, na loja a gente já sabe, né? Qual que é o original, qual que não é. Muitas vezes o preço já nos ajuda a entender isso também. Agora, quando a gente fala de exames, nem sempre isso vai estar claro
né? A gente não vai comprar um exame dentro de um laboratório, que aí é o considerado original, e o outro exame vai estar lá no camelô, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né? Não vai ser assim, a gente vai comprar tudo de laboratórios. Logo, essa avaliação aqui, ela vai ficar muito difícil para a gente fazer, porque é tudo igual, aparentemente é tudo igual. Então, é importante que a gente saiba o quê? Identificar a qualidade. É isso que a gente precisa fazer. Porque qual que é o falsificado? Isso não vai ter entre os laboratórios. A gente precisa, então, saber a qualidade. Nos produtos que a gente compra, a gente normalmente pesquisa a qualidade. O que tem mais memória, o que vai durar mais ali a bateria, o que vai preservar mais ali a minha bebida. Por que nos laboratórios a gente também não vai fazer isso? A gente também tem que fazer isso. Enquanto profissionais de saúde, a gente precisa buscar exatamente a qualidade dos laboratórios. E não dá só para a gente, né, pegar ali o modelo de laudo que a gente olha e falar, isso aqui está ótimo, esse laudo aqui é maravilhoso. Não, eu preciso entender o que tem por trás disso. Como que se chega nesse resultado? Como que eles podem me afirmar que isso é isso? Tá? Então, é esse raciocínio que a gente quer trazer aqui para essa aula, para vocês poderem, de fato, avaliar qualidade, tá? Para vocês, então, poderem fazer a escolha correta, né, dos exames para os pacientes de vocês. E aí a gente precisa, então, ter esse entendimento, bem, agora a gente vai focar no sequenciamento, né, porque a gente já entendeu que PCR não serve para avaliação de microbiota, isso é um ponto bem importante, certifiquem-se do que o exame traz para vocês, já entendemos, PCR não avalia microbiota e sim micro-organismos específicos. Ok, partindo então agora para a avaliação, né, da qualidade metodológica do sequenciamento, tá? A gente já entendeu, né, que a gente tem marcadores específicos, genes ou espaçadores genéticos que são exclusivos dos micro-organismos, e que a partir dessas avaliações, então, a gente vai conseguir mostrar a composição daquela microbiota bacteriana ou daquela microbiota fúngica, por exemplo, ou a gente tem o shotgun, que vai me mostrar tudo, tá? Bactérias, fungos, arqueias, com uma sensibilidade muito alta, certo? Então, é sobre esses métodos que agora a gente vai se aprofundar. E, como eu gosto de analogias, eu trouxe novamente uma analogia aqui para a gente entrar nos métodos. A gente já entendeu que a qualidade é importante, né? Vamos entender agora também sobre esses protocolos, essas padronizações. E aí, esses dias eu estava comendo um bolo de aipim, né? E eu, particularmente, gosto muito do bolo de aipim dessa marca aqui. E eu estava, né, fazendo ali, aqui em casa a gente, quando vai fazer um bolinho de aipim, né, fugindo ali da dieta, que né, eu não fico ralando aipim, gostaria, né, de comer com o próprio aipim, mas não dá, né, não dá às vezes, então a gente vai pensar nesses prontos mesmo. Então eu gosto muito desse aqui. Eu compro o bolo de aipim pelo gosto, né, eu gosto daquele bolo ali, então. Mas vocês já viram que tem várias marcas que fornecem o mesmo bolo. Tudo é bolo de aipim, né? E se a gente for olhar a composição dos bolos, vocês veem que cada um pede uma coisa para ser colocado? Alguns pedem 3 colheres de manteiga, 3 ovos e leite, e 50 ml de leite. O outro já pede 200 ml de leite, 2 ovos, não vai manteiga. Cada um vai solicitar os ingredientes, né, para que aquela receita seja padrão. Ou seja, o que a empresa atesta? Se vocês fizerem exatamente o que a gente está dizendo, colocar exatamente essa composição aqui que a gente está falando, o bolo vai ficar como a gente espera, porque ele já foi padronizado. A indústria faz muito isso. Indústria alimentícia, farmacêutica, fazem muito isso. Padronizam todas as etapas para que o resultado seja reproduzível, né? Para que a gente possa reproduzir aquele resultado sempre. Claro que quando a gente, aqui eu, né, brinquei que eles são todos iguais, não, né, embora tudo seja bolo de aipim, né, muda tudo. Claro que essa conversa aqui não é sobre bolo, né, a conversa aqui é sobre sequenciamento, mas eu queria trazer, essa reflexão aqui para vocês, tá, que cada empresa tem a sua padronização, tem o seu método. Eu não posso querer pegar o resultado, a farinha desse e misturar com os ingredientes que esse aqui me pede, porque daqui a pouco não vai dar certo, né? Só que quando a gente vai transpor essa informação e saber que tudo tem que ser padronizado e tal, e a gente transpõe isso para os laboratórios, qual que é uma das dificuldades? Não existe uma padronização para cada laboratório. Assim como não existe para bolo, cada um faz o seu.
Para o laboratório, cada laboratório padroniza o seu método. E isso é importante de ter padronizado. É importante que cada laboratório tenha isso muito bem feito para que possa ser reproduzido esses resultados, certo? Então, por isso que a gente tem que ter todas as etapas, tudo que foi feito para chegar naquele resultado. E por isso a gente, né, tá aqui para mostrar para vocês um pouquinho de como que se passa por essas etapas, então, para que tudo fique, né, bem e tenha sempre esses protocolos para que as coisas deem certo. Tá? Então, não dá para a gente escolher exames como a gente escolhe bolo. Bolo eu escolho pelo meu gosto pessoal. Eu gosto do Fleischmann. Mas o exame laboratorial não é pelo gosto que a gente tem que escolher pelo método, pela qualidade, por como ele é produzido, o que ele entrega, se ele tem certeza daquilo que o laboratório está falando, que a gente vai confiar o nosso paciente àquele laboratório, né? Então, a gente vai entender que existem várias etapas para se chegar nessa padronização de um exame laboratorial. E aí eu separei, então, essa padronização, né, em como avaliar, de fato, essa qualidade nas análises de microbioma em dois momentos, em duas etapas aqui, tá? A gente vai falar, então, agora sobre os métodos adequados e validados, para vocês entenderem sobre essas variações e o que a gente pode esperar de cada uma dessas avaliações. Trouxe aqui para vocês, né, um comparativo entre 16S, a avaliação desse gene com o Shotgun. Então, a gente está falando aqui de uma avaliação bacteriana, né? A partir desse gene eu consigo avaliar bactérias. E aqui, esse aqui é um comparativo da Biome, tá? Então, como que a gente, né, padroniza esses métodos para a gente chegar nesses resultados aqui depois, tá? Vejam que no 16S, por exemplo, está todo padronizado para este método, tá? Os intervalos de referência, os kits de extração, tudo, tá tudo padronizado para o 16S. A gente vai ter uma quantidade de filos sendo detectadas, uma quantidade de espécies sendo capazes de ser detectadas por esse método. Aqui já mudou completamente, mas é o mesmo laboratório, mas o método é diferente. Então, a padronização dos dois é completamente diferente, porque aqui eu tenho um método que avalia todo o DNA. É um método muito mais específico. Tá? Então, aqui, por exemplo, no Shotgun, a gente conseguiu classificar nessa amostra, a mesma amostra, a gente conseguiu classificar 90% a nível de espécie. Enquanto que no 16S, 30% a nível de espécie. Então, a classificação aqui foi muito mais específica, tá? E ainda a gente tem uma outra questão, né, que é com relação à sensibilidade, tá? O Shotgun é um método muito mais sensível quando comparado com o 16S. Então, eu consigo detectar micro-organismos em proporções muito baixas. Quem já prescreveu os dois exames, né, já viu que quando a gente mostra ali a lista de espécies sequenciadas pelo 16S, ela é infinitamente menor do que a lista de espécies sequenciada pelo Shotgun. E aí, gente, às vezes a gente pode cair, né, no erro de pensar isso. Então, quanto mais espécies detectadas, melhor, né? Porque o Shotgun detecta muito mais espécies. Ele é mais sensível, ele é mais específico. Então, é assim que eu vou buscar um exame? Eu vou olhar os laudos que os laboratórios me mandarem e vou avaliar. Quanto mais bactéria aquele laudo trouxer, ele é melhor. Será que esse é o método certo da gente fazer uma avaliação? E a resposta é não, tá? Por que não, Fran? Como assim? Se o laboratório me entregar uma lista gigantesca de bactérias, isso não é positivo? Não. Tá? Por quê? Porque depende do método. Vamos entender um pouquinho mais aqui sobre o 16S? Olha só, a classificação a nível de espécie é muito dependente da região do gene 16S utilizada, tá? Do pipeline de análises e do banco de dados que está sendo utilizado como referência. Muitos estudos, inclusive, não aconselham a classificação a nível de espécie com o 16S, tá? Mas aqui na Biome, né, nós curamos tudo de forma muito bem feita, muito bem padronizada, utilizando bancos, então, que são atualizados, né, validados, com amostras de referência, isolados bacterianos, e aí a gente tem a segurança daquelas espécies que a gente, de fato, classifica para vocês. Só que a gente vai ver, muitas vezes, isso aqui, ó, no 16S. Classificação a nível de espécie, que não é tão alta.
E isso não deve ser visto como algo ruim quando a gente avalia esse tipo de método, tá? Porque o percentual de espécies que é identificada não pode ser visto como sinônimo de qualidade. Daqui a pouco a gente cai no erro de escolher um teste só porque tem uma lista gigantesca de espécies sendo classificadas, tá? Por que que a gente não pode cair neste erro? Porque se eu tenho isso aqui, ó, no 16S, muito provavelmente tem alguma coisa mal feita, tá? Se eu tenho uma classificação a nível de filo de 100%, família quase 100%, gênero quase 100%, espécie quase 100%, peraí, alguma coisa está errada. Não tem como a gente achar que a gente vai avaliar um único gene e a partir da avaliação desse único gene, a gente vai ter diferenças significativas em todas as bactérias que me permitam classificar aquela bactéria a nível de espécie 100% de certeza. Não tem como, tá? Então, quando isso aqui acontece, a gente tem que questionar. Então, quando vocês pegarem um exame onde ele vai trazer lá uma alta taxa de classificação, aí ele vai trazer uma lista gigante de bactérias utilizando a avaliação desse gene, desconfiem, tá? Aí a gente pode ter algumas possibilidades. Pode ser falha, né, falta nos controles de qualidade ou ambiguidade taxonômica. O que é cada uma dessas coisas, Fran? Vamos entender um pouquinho mais. Falta de qualidade, né, gente, é quando a gente não tem isso tudo muito bem padronizado. Tá? Aquilo que eu falei para vocês, na indústria alimentícia isso é muito comum, é tudo passo a passo, é tudo muito robotizado, inclusive, né, na indústria alimentícia. Então, é uma coisa que passa para outra, que passa para outra, é tudo padronizado. Nos laboratórios, isso também precisa ser padronizado. Embora muito, vai ter ali muito de mãos humanas, isso tem que estar muito bem descrito, passo a passo, cada etapa, sempre tem que ser feito da mesma forma, uma rigidez. E para que a gente saiba se, de fato, aquela empresa, aquele laboratório, ele tem isso tudo muito bem documentado, como é que a gente vai conhecer esse controle de qualidade? Legal seria se a gente pudesse ir lá no laboratório, né, conhecer a linha de produção, conhecer toda, né, a parte de análise, só que isso não é possível, né, até porque estamos falando aqui de um laboratório, não dá para a gente abrir grandes estações para que todo mundo vá olhar, né, tem questão de contaminação e tal. Então, uma forma da gente saber se aquela empresa ela tem tudo isso muito bem padronizado, se ela tem esses controles de qualidade bem definidos, é a gente pedir os materiais que as empresas têm disponíveis, eles têm que ter. Então, recomendo vocês, peçam para os gestores de vocês as notas técnicas, os artigos científicos que essa empresa já publicou, né? Perguntem, isso não é ser chato, né, fazer esse tipo de pergunta. Isso faz parte do profissional de saúde que está, de fato, preocupado com a qualidade dos exames para o seu paciente. Então, se tiver tudo muito bem documentado, um ponto para essa empresa, tá? Então, essa é uma forma da gente avaliar o controle de qualidade. Se eles têm ali um pipeline, se eles têm ali tudo, né, as notas técnicas, está tudo muito bem referenciado, aí isso é uma forma da gente avaliar a qualidade desse laboratório. A outra questão, né, outra possibilidade da análise vir errada, como eu comentei, é pela ambiguidade taxonômica. O que é isso, Fran? Bom, vamos entender aqui. Aqui eu tenho o gene 16S. Vejam que tem vários picos, assim, e vales nesse gene. E aí a gente tem, então, separações desse gene em porções, tá? E aí a gente tem, então, essas regiões. Então, a gente tem, por exemplo, duas regiões que são as mais estudadas, né? Que é região V3 e região V4. Essas são as regiões mais estudadas quando a gente fala de avaliação bacteriana, tá? Então, muitas vezes é isso que as empresas, que os laboratórios vão utilizar para avaliar. E por que eles utilizam essas regiões? Essas regiões, elas têm um nome, a gente fala que elas são regiões hipervariáveis. Como o nome já está nos dando a entender, ela é uma região que varia, né? Então, cada uma dessas regiões aqui vai trazer uma grande variedade, né? Uma grande diferença de informações entre as bactérias. Isso não quer dizer que se eu avaliar essas duas regiões, ainda assim eu consigo ter uma taxa de classificação alta. Não, tá? Mas são boas regiões para a gente avaliar. A gente já conhece bastante sobre elas. Então, a gente já sabe que tem muitas bactérias que apresentam essas diferenças, de fato, nessas regiões, mas nem todas. Tem bactérias que, ao longo da evolução delas, elas não tiveram grandes modificações nessas regiões. E aí, por isso que a gente não consegue ter essa classificação tão alta, tá? Então, essas aqui são as regiões mais estudadas, região V3, região V4. Aqui na Biome, a gente utiliza as duas, exatamente, para trazer um grau
adicional, né, de qualidade nessa avaliação, né, para poder informar de fato melhor ali, ter uma maior classificação, a gente utiliza as duas regiões. Isso é um outro ponto. Vocês podem perguntar para os laboratórios, qual região vocês avaliam? É só V3? É só V4? É as duas? Tá? Outro ponto aí para a gente se atentar, né, e perguntar. Aí, tem laboratórios que, de repente, vão utilizar só a região V4. Tá? E aí eu já vou deixar aqui um ponto de reflexão para vocês. Ó, apenas a região V4, então a região V4, quando a gente olha só para ela, sem olhar a região V3 junto, o fragmento gerado não tem resolução taxonômica para diferenciar entre essas espécies aqui. Ou seja, se o exame utilizar só a região V4 e ele trouxer lá no exame classificação Escherichia coli, está errada essa avaliação. Eu não tenho como diferenciar Escherichia coli de Shigella, por exemplo. As duas são iguais, não apresentam quase mudanças nessa região do gene. Não sei o que estou dizendo isso é a literatura, tá? E isso acontece com outras bactérias também, ó. Então, isso é um ponto também. Ah, é só a região V4 que vocês avaliam? Legal. Me manda um laudo de vocês? Avaliem lá. Se tem a classificação diferenciada dessas duas aqui. Está classificando Escherichia coli, Shigella, Enterococcus faecium, fecalis, entre outras dessas, já desconfiem, porque a avaliação está errada, não tem como eu inferir que é essa bactéria, tá? Então, se essa espécie está sendo reportada pela região V4, já saibam que tem algum erro ali de pipeline nessa análise. Outra coisa também importante, às vezes a gente vai olhar o laudo, né, e aí a gente vê que a taxa de classificação a nível de gênero é diferente da taxa de classificação a nível de espécie, né? A taxa de classificação de gênero é uma classificação um pouco menos específica do que a espécie, né? Então, eu tenho uma classificação ali que é ótima também, mas ela não chega a me dizer qual que é a espécie que está ali, de fato, presente, tá? E aí, o que acontece? Por que para a classificação ali a nível de gênero? Por que não foi até a classificação a nível de espécie? Então, é importante que vocês saibam que isso tudo também está previsto para que a gente informe as coisas certas. Então, ó, se mais de uma referência taxonômica puder ser atribuída à mesma cobertura e identidade, então, por exemplo, chegou lá, uma mesma região taxonômica ficou na dúvida entre essas duas aqui, essas duas espécies de Staphylococcus. Então, ficou na dúvida. Ai, não, o computador ele não consegue definir se é o aureus ou se é o epidermides. Nessa dúvida, a gente sempre vai classificar na taxonomia anterior. Ou seja, nesse caso, ficou na dúvida nas duas espécies, ele vai classificar nível de gênero apenas. Isso é uma forma de trazer qualidade e precisão para o que a gente está afirmando para vocês. E vejam que, às vezes, a gente, né, pode pensar assim, ah, mas isso aqui não é tão importante. Por exemplo, Clostridium é um gênero muito comum da gente identificar, né? E aí, se eu vou lá e detecto que tem 20% desse gênero, tá? Aqui na Biome, ficou na dúvida entre duas espécies de Clostridium, por exemplo, tá? Só estou dando um exemplo, né, para ficar fácil, porque é uma bactéria que a gente vê bastante nos exames. É um gênero, né, bem visto. Se deu ali alguma dúvida, a Biome não vai classificar, vai ficar ali a nível de gênero, tá? Agora, se não tem essa qualidade, essa rigorosidade num outro laboratório, e eles vão lá e classificam, por exemplo, veio 25% de Clostridium perfringens. Essa informação é completamente diferente do que se eu disser para vocês que tem 25% de Clostridium celato. São bactérias diferentes, embora do mesmo gênero. Uma delas é considerada patogênica. Numa alta proporção, talvez eu precise encaminhar, se é um nutricionista, para o médico. Tá? Então, vejam a importância de uma classificação ser certa. Se eu classifico essa bactéria errada, eu posso fazer o paciente passar por um tratamento desnecessário, se ela está classificada errada. Então, vejam, o que importa não é classificar o número, é ter uma classificação correta. A quantidade de bactérias que vai ser classificada, ela só vai ser ótima, vai ser legal eu avaliar isso, se eu tiver certeza da qualidade metodológica desse laboratório.
Tá? Se eu encontrar várias bactérias sendo classificadas, eu tive uma classificação ali de 60% a nível de espécie, não vai ser 90%, né, gente? Não dá pelo 16S, mas tem uma classificação de 60% a nível de espécie, num laboratório bom, confiável, é ótimo. Agora, 90% a nível de espécie de um laboratório que não é confiável, pode ter certeza que tem bactéria que está sendo classificada errada, tá? Então, por isso que, não, quanto mais, melhor. Não, tá? A qualidade é mais importante do que a quantidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre a avaliação dos fungos, né? Então, aqui na Biome, por exemplo, a gente utiliza o ITS, né? Na avaliação, por exemplo, lá da microbiota vaginal, né? Um marcador utilizado para fungos, tá? Mas não é o único, né? Tem o 18S também, que é um outro gene que também pode ser utilizado para avaliação, né, de fungos. E o shotgun, que pode ser utilizado para avaliação de fungos, como a gente já comentou, né? Aí, muita gente pode pensar assim, ué, Fran, por que vocês não utilizam a avaliação de 16S e ITS na avaliação de microbiota intestinal? Eu já vi um outro laboratório que faz essa avaliação, né? E daqui a pouco o valor vai ser mais barato, tá, gente? Se a gente fizer uma avaliação de 16S com ITS, eu tenho uma avaliação que é mais barata, eu tenho menos insumo, tá? Eu tenho menos dados sendo gerados ao final de uma avaliação utilizando marcadores específicos do que ao final de um shotgun. O shotgun é uma avaliação mais cara, porque eu tenho muito mais material sendo gerado ao final de um shotgun, tá? Então, o valor também, muitas vezes, está associado ali, né, com essa qualidade, tá? Pensando ali né, nos métodos, tá? Bom, a gente poderia fazer um exame utilizando esses dois marcadores? Sim, a gente faz isso, inclusive, no Biofeme, nossa avaliação de microbiota vaginal. E quem já prescreveu o Biofeme sabe que ele é o mesmo preço, inclusive, do que o Probiome 16S, tá? Porque, como eu falei, quando a gente avalia marcadores específicos, a gente tem uma avaliação mais barata. Ai, Fran, então por que vocês não fizeram o Probiome com fungos assim, né? Usando os dois marcadores? Por algumas questões, que é importante que vocês também saibam, tá? Por que a gente optou por não fazer um probiome com os dois marcadores? Quando a gente tem a interpretação de proporções de DNA de diferentes micro-organismos presentes, então, nessa microbiota, tá? Ou seja, eu estou tendo proporções ali de fungos e de bactérias, e eu estou usando marcadores diferentes, eu não posso fazer uma avaliação de composição total. Tá? Ou seja, para deixar isso mais claro, quando eu uso marcadores específicos, eu tenho que informar isso de forma separada, gente. Esse é o método certo, tá? Tá, Frei, na prática, o que isso muda? Qual que é a diferença? Por que não poderia ser assim? Porque se eu fosse fazer uma avaliação do probiome com esses dois, né, com essas duas formas de avaliação, desses dois marcadores, por exemplo, vamos imaginar que a gente identificou Candida albicans na amostra. Tá? Identifiquei Candida albicans. Tá vendo aqui? Tudo é a mesma coisa, o mesmo fungo, né? Pelas taxonomias, pelas corzinhas a gente consegue ver, né? Então, tudo é o mesmo fungo aqui, ó, tá tudo a mesma cor aqui dentro, então tudo é fungo, tudo a mesma cor, então tudo, chegou lá no final, tudo Candida albicans. O que a gente teria que informar para vocês? 100% da microbiota do paciente é Candida albicans. Essa é a informação correta que eu tenho que falar para vocês. Eu sou obrigada a separar isso na hora de informar os resultados, tá? E aí eu vou ter avaliação bacteriana. Ok, Frei, qual que é o problema disso? Gente, falar que 100% da microbiota é cândida é diferente do que se eu disser para vocês assim, 5% da microbiota total do paciente é cândida. Isso é completamente diferente. Tá? Eu dizer que tem cândida só ali na microbiota não quer dizer nada. Eu vou continuar sem saber se eu preciso tratar esse paciente, se eu tenho que usar um antifúngico, eu vou continuar sem saber. Porque cândida não é um alien na microbiota intestinal, ela pode estar lá. Então, é importante que a gente consiga dizer se aquilo que eu identifiquei está fora do esperado. Por isso que, para não gerar mais ruído de informações, a gente optou por desenvolver o probiome, né, utilizando o shotgun, tá? Então, ó, não é possível, deixando claro, né, fazer avaliação composicional utilizando marcadores diferentes. Se vocês estiverem vendo algum laboratório que utiliza os dois marcadores e mostra isso aqui, por exemplo, ó, 99,96% da amostra é bactéria,
0,004 é fungo. Isso aqui está errado, tá? É uma extrapolação de informações. Isso não representa exatamente a realidade. Para a gente avaliar marcadores independentes, eu tenho que informar isso de forma separada. Por isso que aqui a gente, então, utiliza o shotgun para avaliação de microbiota intestinal. Porque aqui eu consigo dizer para vocês, ó, quantos por cento dessa microbiota ela é de fungo. Vejam assim, ó, para o meu computador, é tudo DNA que ele está sequenciando, tá? Não importa de quem que é tudo DNA. Então ele começa a sequenciar esse monte de DNA que tem ali. No final lá é que ele vai começar a separar isso em caixinhas, dizer isso é isso, isso é isso, isso é aquilo. Aí, como ele sequenciou tudo junto, ele consegue me dizer, tantos por cento disso é fungo, tantos por cento disso é bactéria, tantos por cento disso é arqueia. Agora, quando ele está fazendo isso aqui, eu estou usando marcadores separados, eu estou fazendo sequenciamentos que são distintos. Como é que no final, depois eu vou querer juntar essas informações e dizer, olha, tantos por cento aqui é bactéria, tantos por cento é fungo? Não dá, tá? Não é o jeito certo de fazer. E aí, por isso, né, que quando a gente pensa só numa avaliação, por exemplo, de PCR, mas eu vi lá que tem um laboratório que faz avaliação de 16S e de PCR para avaliação de fungo. Por que vocês não fazem isso, Fran? Ia ficar mais barato o exame. Quando a gente faz o PCR, é isso que a gente vai encontrar, ó, presente ou ausente. Eu não sei se tem de mais, eu não sei se tem de menos. Não sei, tá? Eu não sei se tem que tratar, se ela é uma comensal, tá? Então, só a presença do fungo não é suficiente para a gente determinar se de fato isso é um problema, tá? Porque na microbiota intestinal, a proporção relativa é importante. 0,1 é totalmente diferente do que 10%, ok? E aí já vou aproveitar aqui, né, para puxar por que para o Biofeme a gente faz ITS e 16S, Fran. Não vai ser a mesma coisa? Gente, a gente tem muito bem definido, né, quais são os sintomas quando uma mulher tem uma candidíase. Isso tem muito bem classificado. Então, quando eu faço a avaliação desses dois marcadores, tem outras questões também, tá? Mas quando eu faço uma avaliação desses dois marcadores, ITS e o 16S, lá para microbiota vaginal, se aparecer o fungo, ainda que eu não vou conseguir dizer para vocês, olha, essa Candida albicans, ela representa tantos por cento dessa microbiota, e a paciente tem sintomas que são característicos de candidíase, já dá para a gente fechar o diagnóstico, tá? Diferente de microbiota intestinal. Se eu disser para vocês tem Candida albicans, qual que é o sintoma de uma Candida albicans no intestino? Aí vocês podem me dizer, diarreia. Mas 1 zilhão de coisas podem gerar diarreia. Então, não é um sintoma exclusivo que já me permita fazer esse tipo de aferição e dizer, achei cândida no intestino, então tem uma candidíase intestinal. Não dá para a gente fazer isso, tá? Porque tem muitos sintomas semelhantes na microbiota intestinal. Por isso que lá para o intestino, como é uma microbiota muito diversa, tem muitos micro-organismos, o shotgun é, de fato, o método mais adequado para avaliar essa composição de diferentes micro-organismos, tá? Na microbiota vaginal, diversidade muito menor. Eu tenho características, de fato, que são associadas a esse organismo, então fica muito mais fácil da gente fazer essa avaliação. Ainda assim, vocês vão ver, se já fizeram o Biofeme, vocês já sabem que as informações são informadas separadas. É fungo e bactéria, são coisas separadas. Não, a gente não mistura as duas coisas, porque esse é o certo, tá? Outra coisa importante também é que o fungo, gente, ele tem uma importância ou um papel muito diferente quando a microbiota está toda bagunçada. Por isso que é muito importante, né, eu conhecer, de fato, essa composição de microbiota e não apenas fazer um exame que me diz, tem fungo. Só isso, sozinho, essa informação sozinha, não nos diz nada. Fiz um exame lá e tal, a partir das fezes, fungo positivo. Às vezes vem só assim, fungo positivo, não diz nem qual que é, né? Às vezes eles conseguem trazer ali pela morfologia, é cândida, por exemplo. Só que se eu não tenho avaliação da composição da microbiota, saber que tem um fungo lá não me diz nada. Isso aqui, ó, é completamente diferente quando eu tenho fungo, completamente diferente. Aqui eu tenho uma microbiota
riquíssima em bactérias pró-inflamatórias, cheia de proteobactérias, né, que agora é denominado como filo Pseudomonadota. Não tem nenhuma marcadora de saúde. E aí eu detecto um fungo. Isso aqui é um ambiente ruim na nossa microbiota que vai favorecer esse fungo. Agora, se eu tenho uma microbiota ótima, tá tudo em equilíbrio, eu tenho marcadoras de saúde, eu não tenho essas proteobactérias aumentadas e eu detecto esse fungo nessa proporção, então não basta só ver o fungo, a gente precisa ver, saber qual é a proporção e entender qual que é o contexto dessa microbiota também, porque as duas microbiotas, elas vão interagir muito, uma vai depender da outra. A microbiota fúngica, para ela ter sucesso ali, causar algum problema, ela depende que a microbiota bacteriana também seja toda bagunçada, tá? E essa premissa, né, também se aplica para os exames de microbiota vaginal. Então, aqui eu trouxe para vocês esse quadro, né, que ele mostra, por exemplo, as diferenças de sequenciamento de DNA, PCR e cultivo. Então, quem trabalha com mulheres e elas apresentam, né, infecções, queixas de repetição, secreção, coceiras, em algum momento a gente já ou avaliou ou pediu, né, algum exame mais ginecológico. A diferença exatamente do PCR aqui, ó, para o cultivo, é que ele vai me mostrar presença e ausência. Sequenciamento de microbiota vaginal me traz todo um contexto, tá? Então, aquilo que eu falei sobre identificar a composição da microbiota total ali, da microbiota bacteriana, fúngica, muda tudo. Então, na avaliação de sequenciamento de DNA, eu tenho uma avaliação de toda essa composição. E isso vai mudar na hora da minha prática. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de um caso clínico, ó. O paciente tinha sinais que eram característicos de uma vaginose bacteriana. Se eu só vou tratar pelo sinal e sintoma, o médico poderia prescrever o metronidazol? Agora o médico resolveu pedir uma avaliação de cultura. Cresceu Gardnerella, que é uma bactéria, né, que está muito associada também a sintomas vaginais. Opa, Gardnerella, metronidazol. Ah, não, o médico resolveu uma avaliação um pouco mais específica, né, mais sensível, na realidade, o PCR. E, ó, já cresceu outras coisas agora, já apareceu outras coisas agora, né, tem a Gardnerella, mas também apareceu uma Topobium e Lactobacillus. Ainda assim, ah, não, essas aqui eu trato com metronidazol. Agora, quando eu tenho isso aqui é completamente diferente, tá? Então, na avaliação, a gente também tem que levar em consideração todas essas coisas, para a gente ver a qualidade dos métodos que a gente vai estar solicitando, tá? Numa avaliação de sequenciamento genético, por exemplo, ó, vejam aqui, apareceu a Gardnerella, mas eu tenho o percentual. Saber o percentual é muito importante, só que só vai ser importante eu saber o percentual se tiver um intervalo de referência bom para mim poder me guiar, né? Concorda? Então tá, essa informação é importante, a gente vai falar sobre isso depois. Então aqui apareceu o Gardnerella, 7,2%. Tá dentro do intervalo de referência, gente. Mas teria dado positivo lá no exame de cultura e lá no exame de PCR. Só que aqui a gente tem um dado que não ia aparecer em outro exame, porque não focam, não tem como avaliar todas as bactérias a partir de um PCR, como a gente já conversou. Aqui a gente tem, por exemplo, essa bactéria, que é a BVAB1, e 53% nessa amostra. Essa bactéria ela é resistente ao metronidazol. Por isso que às vezes está fazendo tratamento com a medicação, poxa, mas aparece Gardnerella, eu estou fazendo tratamento, não está dando certo. A Gardnerella não é o problema, ela está dentro do intervalo. Tá? Então, o intervalo de referência, saber quanto de cada micro-organismo tem, essa avaliação composicional do todo é muito importante, tá? Então, vamos falar agora sobre os intervalos de referência, já que eles são tão importantes assim para uma análise, né? Quando a gente fala, então, né, de um intervalo de referência, a gente tem que entender que tem muitas variações, né? Então, a gente vai ter que escolher uma população de estudo para nos basearmos quando a gente vai montar ali um intervalo de referência, tá? Então, vai ser uma população adulta, eu vou estipular a idade, né, eu preciso selecionar uma população que se encaixe dentro dos critérios, então eu preciso ter critérios, tá? Então, idade, geografia, estilo de vida, dieta. Se eu quero estipular um intervalo de referência de pacientes saudáveis, que eu vou referenciar depois com esses pacientes, então eu preciso ter esses critérios muito bem estabelecidos, né? Além disso,
tem a parte do processamento dessa amostra depois. Isso também vai interferir nessa questão dessa análise, tá? Para que a gente tenha um intervalo correto também, eu preciso ter toda essa padronização. E aí esse artigo aqui, ó, ele fez uma análise bem interessante e que nos mostra como, lembra que eu falei para vocês, né? Os laboratórios, eles não têm não tem uma padronização única, que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todo laboratório tem que fazer igual. Então, existem as variações entre os métodos de cada laboratório. E isso também pode implicar em variações no resultado de cada laboratório. E aí, esse artigo avaliou exatamente isso. Então, eles avaliaram, eram amostras de diferentes indivíduos, tinham controles positivos e negativos, e a análise era feita às cegas. Enviavam essas amostras para os laboratórios, e eles já sabiam qual era o resultado, mas o laboratório que ia estar processando, que ia estar avaliando, não tinha essas informações. Era uma análise às cegas, tá? Então, eles avaliaram o processamento de 15 laboratórios, processamento de amostras de 15 laboratórios, e fizeram uma análise de bioinformática de 9 laboratórios. E o que a gente não, né? O artigo chegou na conclusão que muda bastante as coisas entre os laboratórios, tá? Por quê? O processamento, a forma como é extraído esse DNA, tudo isso interfere depois no resultado final. Por exemplo, o método de extração, eles viram que mudava bastante. É diferente, bactéria gram positiva é diferente de bactéria gram negativa. Isso aqui a gente está lá indo para o ensino médio, quando vocês veem biologia lá no ensino médio, né? Bactéria gram positiva, ela tem essa camada aqui, ó, que é a camada de peptídeo glicano, muito maior do que uma gram negativa que tem essa camada menor. Logo, para eu perfurar essa parede celular e perfurar essa, que é para acessar o DNA que vai estar lá dentro daquela bactéria, concordam comigo que é diferente? Né? É diferente, eu tenho uma parede aqui, uma parede gigante de tijolos aqui, que eu tenho que perfurar. É muito mais fácil perfurar essa, ó, porque é menorzinha essa paredezinha, tá? Então, dependendo da composição, muitas vezes isso pode trazer essa modificação ali para o resultado. Outra coisa que eles viram é que a região que estava sendo utilizada por cada laboratório mudava também os resultados, né? Era uma região V3, uma região V4, eram as duas regiões, ou era outra região, tudo isso mudava depois no resultado final. E também contaminações, né? Aquilo que eu falei para vocês, controle de qualidade. Então, tá tudo muito bem documentado, tem um controle de qualidade, o laboratório tá com tudo ali muito bem ajustado, senão vai ter interferência no resultado também. Até isso pode interferir no resultado final. Então, quando a gente fala de um intervalo de referência, né, o artigo nos mostra isso, que vai variar muito entre os laboratórios. Tá? Então, quando a gente fala dos intervalos de referência, é importante que cada laboratório tenha o seu. Não concordo? Porque se muda tanto as análises, é importante que eu padronize muito bem para que eu tenha um intervalo de referência bem estabelecido. Não dá para a gente pegar um intervalo de referência lá de um artigo científico que avaliou a população europeia e achar que nós aqui do Brasil vamos todos ter aqueles mesmos valores de referência daquela população europeia, daquele intervalo utilizado para europeus. Por isso que é importante que os laboratórios tenham a sua padronização, os seus métodos muito bem estabelecidos. Então, esse é outro ponto para vocês checarem com os laboratórios. Qual é a referência de vocês para me dizerem esse resultado aqui que vocês estão me dizendo? Como é que vocês chegaram nessa avaliação? Aí eles vão ter ali um intervalo. Vai estar ali, não, mas aqui que tem um intervalo de referência. Da onde que vem esse intervalo de referência? Pode me mostrar o material? Porque, por exemplo, se aqui na Bioma a gente tem tudo isso documentado em notas técnicas. Vocês podem pedir para a gente. Vai estar lá, tudo explicadinho, como é que a gente chega nesse intervalo de referência. Então, vocês podem pedir isso para os outros laboratórios também. Entender como é que eles chegam naqueles resultados. Se eles falarem para vocês, isso é literatura científica, tudo bem, a literatura científica é a base de tudo, deveria ser, né? Mas cada região, cada população vai ter as suas particularidades. É importante que vocês comparem o paciente de vocês com pessoas aqui do país dele, tá? E aí, claro que quem está aqui, né, que é nosso prescritor, já ouviu falar, obviamente, da AKK, né, da Akkermansia mucinifila. E aí, quando a gente pensa assim, intervalo de referência, tá? A gente sabe quanto é esperado de Akkermansia na microbiota humana de um adulto saudável? Quanto será que a gente espera de Akkermansia? Uma bactéria tão estudada, que a gente tanto quer,
né? E que está cada vez mais surgindo produto para aumentar ela. É probiótico, é prebiótico, é várias outras coisas que estão criando para aumentar essa bactéria. Quanto que é esperado de AKK na microbiota humana? Né? Aqui, por exemplo, a mesma amostra. Vejam, aqui está a Akkermansia, ó, no filo Verrucomicróbia, verdinha. Aqui ela quase não aparece, né? Porque 16S tem uma dificuldade em detectar bactérias de baixa abundância. A Akkermansia é uma bactéria de baixa abundância, ela quase não aparece aqui. Mas, como a gente já sabe, porque a gente tem tudo padronizado, a gente já sabe que a Akkermansia não é detectada no 16S, vai ter um intervalo de referência específico ali para o 16S, que vai ser diferente do intervalo do Shotgun, porque é outra padronização, é outro método, né? Aí, agora eu mostro para vocês, ó. Aqui a gente detectou 0,5% de AKK, enquanto que aqui, 3,81. Ué, mas é a mesma amostra, mas métodos diferentes. Tudo padronizado. O que a gente chega à conclusão? Que ambos estão dentro do intervalo. Então, não dá para a gente querer decorar intervalo de referência de cada laboratório também, né? Porque cada um vai ter o seu. Isso vai variar também. Os próprios laboratórios, eles podem mudar. Aqui na Biome, por exemplo, a gente faz atualizações, os intervalos, eles podem mudar. Então, não dá para a gente achar, vai ter sempre 1%. Não, a gente muda. Inclusive, né, pode ser 1,6. Vai estar ali, vai estar escrito para vocês. Tá? Um intervalo de referência. Mas se eu não tenho esses intervalos muito bem descritos, qual é o resultado que a gente vai avaliar? Como que eu sei quanto esperar? Aqui eu trouxe para vocês 3 exemplos. Ó, nenhum desses 3 tem intervalos de referência estabelecidos ali no exame. Nenhum desses 3 modelos, tá? Então, são modelos que vocês podem encontrar em outros laboratórios. Vejam aqui, por exemplo, no exemplo 1, eles informam em semáforo. Não tem problema nenhum de informar em semáforo, tá? Né, chama atenção, é bonito. Mas vejam aqui, ó, 18% de Fecalibacterium. Tá vermelho. Mas quanto que é o ideal? Isso pode estar informado em outros laboratórios. Prestem atenção na hora de avaliar. Prestem atenção nesses detalhes. Mas 18% é muito ou é pouco? Esse vermelho aqui está me dizendo que tem de mais ou que tem de menos? Quanto a mais ou quanto a menos? Essa informação não está clara no laudo. Tem que estar. Né? Nesse outro caso aqui, essa aqui é uma outra possibilidade que vocês podem ver. Assim, ó, nível elevado. Mas elevado quanto? 7,95 é nível elevado. Mas se o esperado é 7,2, 7,95 não é tão elevado. Agora, se o esperado é 1, 7,95 é super elevado. E assim a gente pode ver em laboratórios também. Com essa informação, nível elevado. Mas sem te dizer quanto elevado está. Isso muda na hora da gente pensar no tempo de intervenção, em qual tipo de coisa que a gente vai colocar para aquele paciente. Será que eu preciso pensar, me preocupar com essa bactéria específica, ou de repente eu vou querer aumentar outras bactérias para que essa reduza? Ah, não, essa bactéria que está muito aumentada, ela gosta muito de carboidrato, eu vou precisar reduzir os carboidratos desse paciente, por exemplo. Então, isso vai mudar, tá, gente? Dependendo do quanto isso está fora do intervalo. Mas quando a gente não tem o intervalo, a gente não consegue ter esse tipo de discernimento. Ou a gente pode ver assim, ó, atípico a classificação. Mas o que é atípico? Né? 16,52% de bacteroides Dorei. Atípico. Mas atípico, quanto tá atípico? Tá? Então, preste atenção se tem lá os intervalinhos para vocês poderem saber, né? Para poder informar isso tudo direitinho. Aqui na Biome a gente sempre traz esse intervalo de fato, né? De quanto a quanto a gente espera, porque isso foi avaliado numa população estudada. Foi tudo padronizado. Outro exemplo é da própria Akkermansia. Tá? É bem comum a gente ver intervalos iguais entre os laboratórios. Então, o intervalo é de 1 a 5. Exatamente, 1 a 5%. Mas vejam aqui, aqui eu tenho um exemplo onde o intervalo está entre 1 e 5, utilizando apenas a região V4. Aqui foi dado 0,01 considerado inadequado. Está usando só uma região. Lembram que a gente já falou, né? Que quando eu tenho 2 regiões sendo avaliadas, eu tenho um grau maior de acurácia ali naquele teste. Aqui, por exemplo, é um outro exame, utilizando duas regiões, V3 e V4,
Mesmo intervalo de referência. Como que vai ser o mesmo intervalo de referência desse que utiliza apenas uma região? Aqui, diz, também, ó, 1 a 5, 0,56, fora do esperado, né? E o outro exemplo aqui também, ó, região V3, V4, vai trazer uma classificação, às vezes traz assim, ó, inadequado. Tem 0,9, mas o esperado era de 1 a 5. Mas como que todos esses têm o mesmo intervalo? Então, isso não teve padronização, tá? Lá nos nossos exames, 16S tem um tipo de intervalo de referência esperado, shotgun vai ter outro tipo de intervalo, porque muda o método. E às vezes, pessoal, outra coisa que isso aqui a gente nem tem como saber, mas só para vocês saberem que a forma como é extraído esse DNA, lembra que eu mostrei para vocês ali o tamanho do peptidoglicano, daquela parede das bactérias gram-positivas? Então, tem kits que têm maior eficiência para romper essa parede, tem kits que têm uma menor eficiência para romper essa parede. O kit de extração que a gente utiliza, que a gente compra pronto, né? A gente tem que padronizar o nosso método com aquele kit e usar sempre aquele kit, que é o padrão, né? Porque dependendo, eu vou ter variação. Vejam aqui, é a mesma amostra, no mesmo método, 16S. Olha como ficou completamente diferente a composição dos dois. Esse está errado? Não, não é que está errado. Mas esse aqui vai ter um intervalo de referência completamente diferente. Eu preciso estabelecer um intervalo de referência para este, porque vejam, esse kit aqui tem uma maior capacidade já de conseguir detectar essas do que essas. É a mesma amostra. Aqui eu já consegui classificar, ó, detectar mais gram-positivas, os firmicutes. Aqui eu já consigo detectar menos, mesma amostra. E não está errado, não é que um está superior ao outro, mas se eu vou utilizar esse método, eu tenho que ter a padronização, o intervalo de referência, o que eu espero quando eu faço esse tipo de extração, tá? Então, isso vai ser completamente diferente. Então, o kit vai mudar todo o jogo também, tá? A gente não tem como saber. Ah, Fran, então, o que essa informação me importa? Importa que é importante que os laboratórios apresentem intervalo de referência para vocês. Cobrem isso dos laboratórios. Qual é o intervalo? Não entendi essa referência aqui. Eu não entendi por que está esperando 1 a 5%. Qual é o intervalo? Tá? Perguntem essas coisas também. Outra coisa que é bem, que a gente vê muitas vezes também, né? Intervalos muito estreitos. Tá? Muito estreitos. E aí não representa toda uma fatia grande da população, gente. Por exemplo, aqui, ó, região V4 sendo avaliada. Nesse laboratório aqui, o esperado para Firmicutes, 52%, o esperado para Bacteroidetes, 45%. Aí tem a razão que eles esperam, que é entre 0,7 e 1. Uma razão muito estreita. Será que todo mundo vai ter exatamente essa mesma razão? Esse trabalho aqui, ó, ele avaliou exatamente isso. É um trabalho que tinha um N de mais de 3.000 pessoas, 3.409 indivíduos. E ele mostra que teve 54% de variação entre os indivíduos com relação à composição desses principais filos. Ou seja, será que todo mundo ia conseguir se enquadrar dentro dessa faixa de 0,7 a 10? Não, se eu tenho um paciente que é super saudável, mas ele de repente é vegano, ele vai ter uma composição já diferente de Firmicutes, quando comparado com outro paciente que é super saudável e ele é, sei lá, ele tem uma dieta cetogênica, por exemplo. E daqui a pouco nenhum deles tem sintoma nenhum, os dois estão super adaptados, a microbiota deles está adaptada a essa composição, mas eles têm composições de microbiotas diferentes. Então, por isso que trabalhar com faixas muito estreitas é um erro, porque eu posso induzir a uma classificação errada, dizer que aquele paciente está ruim, não está legal, porque está fora do intervalo. Só que se o intervalo é muito estreito, é fácil de não se encaixar, tá? Aí aqui nos nossos exames a gente tem, né, todo esse intervalo que permite uma classificação muito melhor. E aí a gente sempre vai levar em consideração o sintoma do paciente, a clínica do paciente, para a gente saber se está ok ou se não está. Ah, está dentro do intervalo, mas está aqui bem na pontinha, mas o paciente é super sintomático. Ele tem ali 5%, sim, uma razão de 5, né? 5 vezes mais Firmicutes, mas ele é muito sintomático. Ah, mas está dentro do intervalo. Não, não é assim que a gente avalia. A gente vai falar, não, mas ele está no limite superior, muito sintomático. Então, eu posso reduzir esses Firmicutes aqui, porque ele está no limite superior, tá? Então, permite também com que a gente faça uma avaliação mais correta. O fornecimento desses intervalos de referência é uma tarefa dos laboratórios em fornecer para vocês, tá? E existem guidelines que regulamentam tudo isso.
A gente não inventa como que a gente quer fazer, tá? A gente tem que seguir tudo certinho, um N que é estipulado pelo guideline, quantas pessoas no mínimo tem que estar ali para representar uma fatia de fato dessa população. Isso tudo tem que estar seguindo de acordo com os guidelines, tá? Então, esse é uma obrigação dos laboratórios, mas nem todos apresentam intervalos de referência. Então, quais são os principais problemas dos testes de microbioma? Identificação incorreta de taxonomias, atribui uma classificação a uma coisa e não a outra, lembram? Aquela ambiguidade taxonômica, às vezes um monte de espécie sendo classificada que nem dava para diferenciar naquele método que está sendo utilizado. Reporte de ruídos, né? Então, informa um monte de coisa que muitas vezes a gente nem sabe o que faz aquela informação, como, por exemplo, me dizer lá que a cândida, né, numa proporção de só presente, é o que eu preciso tratar. Isso é um ruído de informação. Não, eu preciso saber quanto tem para poder pensar se merece tratamento. Os métodos, que muitas vezes são inadequados para o que a gente está buscando. Então, eu busco um sequenciamento genético, mas o laboratório está fazendo PCR. Cabe a quem buscar esse tipo de informação? Cabe a nós, enquanto profissional de saúde, saber essas informações. O laboratório, a única coisa que o laboratório não pode fazer é enganar as pessoas, óbvio, né? Ele não pode dizer, o nosso exame utiliza sequenciamento genético. E aí, na realidade, ele está utilizando PCR. Se eles não podem, tá? Mas, se por acaso algum exame se difundir, né, como sendo um exame de sequenciamento, e não é, se não foi eles que inventaram essa mentirinha, eles não são obrigados a dizer, não, pessoal, nós somos PCR, nós não somos sequenciamento. Eles vão aproveitar, eles vão, né, ó, estão dizendo que é, nós não dizemos. Então é importante a gente saber qual é o método. A gente tem que buscar, porque nem sempre isso vai estar escrachado ali, né, dizendo qual que é o método que é utilizado. E a ausência, né, ou erros de intervalos de referência, que a gente já comentou. Outro ponto bem importante é referência científica, tá, gente? O laboratório não pode inventar as coisas da cabeça deles. A gente não pode chegar lá e dizer, olha, essa bactéria aqui, ela é associada a doenças inflamatórias intestinais e a endocardite. Mas quem disse isso? Isso é um ponto importante. Quando vocês estiverem avaliando ali, vejam se está tudo referenciado. O laboratório, ele faz um compilado de informações, ele não inventa nada. Só que se ele não está referenciando, é como se ele estivesse inventando as informações. Então, exijam isso também. Na hora de avaliar, vejam se tem referência científica, se vai estar tudo documentado, tá? Isso é bastante importante também. E as características, então, de um bom exame: validação do método, as referências científicas, intervalos de referência, a lista dos micro-organismos, né, que foi classificada, e a qualidade do laboratório, que a gente já viu aí como fazer, tá? Pontos importantes para a prescrição dos exames de sequenciamento genético. Então, é importante se sentir seguro para falar do exame, né, e confiar no laboratório que vocês escolheram recomendar. Por isso que quanto mais informações vocês tiverem dos laboratórios, melhor. Mais vocês vão ter segurança, né, para falar sobre aquilo ali. A gente nunca sabe quem é o paciente que a gente vai estar atendendo. Então, se pegou, por exemplo, um nutricionista, e o nutricionista vai atender o paciente, e o paciente, ele é um doutor em microbiologia. Pode acontecer, né? O doutor em microbiologia também pode querer consultar com o nutricionista. E aí, imagina, o paciente começa a questionar vocês. Ah, mas esse exame aí que tu tá me mandando, ele é da onde? Ele avalia o quê? Ele vê qual método? Se a gente não sabe responder, acabou. Então, a gente precisa ter segurança para falar e conhecer o laboratório que a gente vai estar prescrevendo. Explicar também para o paciente como que a microbiota vai contribuir para o quadro clínico dele. Então, fazer boas correlações, explicar, né, o que a literatura está embasada para poder me ajudar também nessa prescrição. E explicar como que os resultados que o paciente, então, vai ter ali a partir do laudo, a gente vai poder direcionar para o tratamento. Tá? Como que eu vou poder direcionar o teu tratamento melhor a partir do que eu vou encontrar no resultado? Que tipo de conduta que vai mudar com esse método que a gente vai pedir? Porque não é uma avaliação barata. Então, eu preciso explicar para o paciente o que vai mudar na minha conduta se eu tiver aquele resultado. Tá? A gente tem, então, né, os nossos métodos de avaliação: Probiome, Probiome Plus, a linha funcional, Probiome Histamina. Então, estão todos aqui da linha de saúde intestinal. O Biofeme também, né? Não sei se todos vocês já prescreveram, mas a gente também tem o exame para avaliação de microbiota vaginal.
E tem toda a parte educacional, tá? Para quem é prescritor da Biome. Então, já prescreveu pelo menos um exame nosso, já tem direito a ter todo o nosso suporte educacional, né? Então, nosso curso, eu já prescrevi e não acessei o curso, pede para o gestor. Fala lá, eu vi lá falando de um curso, pede que eles vão liberar para vocês. Além dos guias, tá? Então, já prescreveu um exame, já tem direito aos nossos guias. Então, temos guias de microbiota intestinal, então, a parte ali de probióticos, modulação da microbiota, então, com alimentos, suplementos, e também temos um e-book que fala sobre o impacto das dietas na saúde intestinal, tá? Esses materiais são todos aí exclusivos para os nossos prescritores. Tudo baseado em literatura científica também, tudo referenciado para vocês. E a gente tem também todos esses materiais para a avaliação, então, da microbiota vaginal e para ajudar vocês em todo esse manejo, essa interpretação depois, tá? Eu trouxe aqui só para nós finalizarmos a nossa conversa, um caso clínico legal, né, de uma paciente que fez os 2 exames. Obrigada, Michele. Então, uma paciente que fez os 2 exames. Só para vocês verem como é legal quando a gente, no melhor dos mundos, né, a gente une as duas informações e como elas se correlacionam e melhoram muito o tratamento. Aqui, então, uma mulher de 32 anos, eutrófica, como sintomas intestinais, ela relatava náusea, distensão, sensibilidade abdominal há muito tempo, intestino muito preso. Sintomas vaginais, corrimento vaginal, secreção branco acinzentada, odor fétido, coceira. E ainda trouxe alguns adicionais aqui pra gente, ó. Tem SOP há 7 anos, 10 episódios por ano de vulvaginite, 4 episódios por ano de candidíase e tem vaginose bacteriana 12 episódios por ano. Parece que é um horror, né, gente? Mas isso é muito comum, né? A gente que é da área da saúde sabe que tem muita mulher assim. Recorrente uso de antibióticos tópicos e orais. E aí? Qual exame a gente pede, né? Nesse caso, a paciente fez os 2. E aí, olha só que interessante. No bacterioma dela, a gente classificou 3 bactérias que estavam bastante ali, bem, né, acima do intervalo de referência. Vejam, tem Gardnerella, 37%. Provavelmente, se tivesse feito, então, lá a cultura, teria detectado. Mas não ia pegar esses outros aqui, ó. A gente tem essa bactéria que é resistente, né, ao tratamento convencional ali para Gardnerella. Muito provavelmente tem aqui um biofilme sendo formado, tá? No micobioma, foi identificado Candida albicans, mas poderia ser uma outra espécie de Cândida, e o tratamento também seria diferente. E o tipo de microbiota dela, tipo 4. Isso aqui também ajuda muito na hora da gente pensar nos próximos passos desse tratamento. Não basta eu só botar a medicação certa para matar tudo isso. Se eu sei que essa microbiota é permissiva, eu já vou me anteceder em pensar em manipular essa microbiota, em repopular essa microbiota com lactobacilos protetores, para impedir com que isso aqui volte, por exemplo. Tá? Senão, provavelmente, essa candida vai voltar, que é o que muito acontece, né? Faz tratamento medicamentoso, volta a candidíase. Tá? Então, essa informação aqui bem legal, que permite um direcionamento nessa conduta. E essa mesma paciente fez o exame de microbiota intestinal. E aí, que tinha lá, né, baixa diversidade, como era de se esperar, a paciente usa muitas medicações, né, antibióticos. Perfil dela, um perfil ruim, né, muito mais inflamatório. Nas bactérias ali identificadas, então, a proporção muito alta de proteobactérias, tá? E, ó, Escherichia coli sendo classificada, Klebsiella, super altas. E as bactérias marcadoras de saúde, todas ausentes. Então, se eu trato só uma coisa, pode ser que naquela coisa, né, tapa um santo, destapa outro. Quando eu vou lá e faço só uma avaliação, daqui a pouco eu deixo outra coisa de fora. Com essas 2 informações, a gente consegue direcionar muito melhor o tratamento, tá? Então, aqui, por exemplo, ficaria, né, a sugestão de tratamento nesse caso, tá? Baseado nas informações que a gente apresentou, obviamente. Então, o resultado seria uma vaginite mista, permite, então, identificar qual é o tipo de bactéria e fazer o tratamento certo. Ao invés de ficar só metronidazol, botaria aqui o tratamento certo, com o antibiótico certo, porque tem outras bactérias lá aumentadas, o antifúngico, lactobacilos tópicos, dieta rica em fibras, baixa ingestão de gorduras e açúcares. Mas eu também posso fazer um monte de outras coisas, porque eu tenho informação do probiome.
né? Então, direcionar ali fibras que são mais importantes, que vão ser substrato ali para as bactérias que a gente quer que cresça, alguns suplementos para poder, então, melhorar a composição ali das bactérias marcadoras de saúde que estavam péssimas, e com isso tudo alinhado, a chance do tratamento dar certo é muito maior. Eu trouxe aqui, então, de presente para vocês, este e-book, tá? De diversidade da microbiota intestinal. Então, basta vocês acessarem esse QR Code, que vocês vão, então, ter acesso a esse e-book, tá? E aí, nesse e-book, a gente não só fala da importância, contextualiza toda essa microbiota, falando sobre a importância da diversidade, que é um marcador muito importante da gente ter. E, de novo, eu só tenho como ter avaliação de diversidade se eu estou avaliando pelo sequenciamento, tá? Senão, não tem como avaliar diversidade, tá? E além de trazer toda essa parte de contextualização, a gente também traz lá possibilidades para aumentar a diversidade da microbiota, tá? Então, o que a gente pode fazer, tanto a nível de dieta, quanto suplementos, para melhorar, então, a diversidade da microbiota dos pacientes. E agradeço, então, a presença de vocês, e estou agora inteiramente à disposição, caso queiram fazer algumas perguntas. Obrigada, Fran, que aula sensacional. Acho que você conseguiu trazer conceitos que são tão técnicos, às vezes difíceis para a gente entender, e de uma forma muito palatável, né? Acho que muitas pessoas que tinham dúvidas em relação, principalmente às técnicas, 16S, shotgun, enfim, hoje conseguiu aí com seus exemplos super fáceis, né, de entender do nosso dia a dia aí, conseguir entender e diferenciar a importância da gente conhecer e ter essa expertise, né, de como é que a gente escolhe um laboratório adequado para fazer essas avaliações, né? Então, a gente não vai falar que, nossa, somos o melhor laboratório do mundo, né? Eu acho que essa avaliação tem que partir de vocês. E aqui a nossa intenção hoje é ensinar como é que vocês fazem essa avaliação para fazer a melhor escolha, a escolha adequada para vocês, né? E agora a gente abre aí esse espaço para vocês interagirem. Por favor, abrem aí a câmera, o microfone, fiquem bem à vontade. Posso tirar uma dúvida? Claro, Marcela. Oi, Fran, tudo bem? Tudo bem? Nossa, você é fantástica para explicar para a gente mesmo, porque o negócio difícil ela faz se tornar muito fácil. E quem consegue isso é só quem sabe muito, né? Que é muito difícil. Obrigada. Mas eu tô com uma paciente que ela vai ter, eu tirei dúvida com vocês quanto a isso, que ela quis fazer o PCR e ela acabou devolvendo o meu exame. Ela falou assim: não, eu consegui o PCR, eu vou fazer de graça. E meu marido conseguiu porque é médico, isso e aquilo. Aí fiz um textão, como vocês me orientaram tudo, expliquei tudo para ela não fazer, mas ela poderia fazer, porque, né, quem sou eu para falar para ela não fazer. Mas na hora que vier o resultado, pode vir o resultado assim, um tipo de fungo que está presente ali, ele pode falar que tem um tipo de fungo, é isso? Uhum, sim, pode ser que apareça. Bom, em primeiro lugar, se ela vai fazer de graça, não tem por que não deixar ela fazer de fato, né? Ela não vai pagar pela avaliação. O método não é ruim, tá? Ele só não é o mais indicado para este fim, tá? Então temos que pontuar isso. Não é um método ruim, é um método legal, um método super sensível, inclusive. Até por conta dele ser tão sensível, a possibilidade de aparecer fungo é muito alta. Isso não quer dizer que esse fungo está fora do esperado. Então, se aparecer um fungo lá, o que tu tem que dizer para ela é o seguinte: olha, tem fungo aqui, mas eu não sei qual que é o percentual desse fungo, eu não sei se ele de fato é o causador do teu problema. Esse fungo que está aqui, ele é um fungo comensal, ele pode estar aqui. Não é um problema a gente detectar um fungo. O paciente tem que entender isso, não é um problema essa detecção. Tá? É uma microbiota dinâmica, composta de vários micro-organismos, os fungos fazem parte de lá. Então, se ela questionar isso, né, mas tu não vai tratar esse fungo? Olha, não é. Em primeiro lugar, daqui a pouco nem é um fungo, né, um Saccharomyces. Se essa paciente comeu queijo no dia anterior à avaliação, pode ser que esse Saccharomyces apareça. Tá? Então, assim, tem que deixar isso claro para ela.
vê qual que é o fungo. É um fungo natural, comensal? Provavelmente vai ser. Explica isso para ela. Isso não quer dizer que seja um problema. A presença não me diz que é um problema. Talvez, se a gente tivesse feito sequenciamento, pode pontuar isso. Eu teria o percentual desse fungo para te dizer se de fato ele está aumentado ou não. Mas o fato dele estar presente não me diz que isso é um problema. E pode falar quantos tipos nesse exame de fungos? Só o próprio laboratório vai te dizer, porque eles têm que utilizar marcadores específicos para sequenciar esses fungos. Então, dependendo do laboratório, ele vai te dizer o seguinte, a gente consegue sequenciar a Malacésia, Saccharomyces e Cândida. Bom, eles têm capacidade de detectar 3. Tá? Então, normalmente, eles já têm, para um PCR, eles já têm um painel estabelecido com todos os micro-organismos que eles têm capacidade de detectar. Então, tu pode entrar em contato com o laboratório do qual ela vai fazer o exame e pedir esse painel, para tu entender quantos micro-organismos eles têm capacidade de detecção. 20 bactérias e, sei lá, 3 fungos. Então, é isso que tu tem de informação, não vai ter mais do que isso. Aí tu tem que mostrar isso para o paciente também, olha, nesse exame ele detecta essas bactérias aqui. Tu mesmo vai ver, como tu já prescreve o exame, tu vai ver, por exemplo, que vai faltar várias bactérias ali, das que eles vão te dar essa listagem, tu vai ver que vai faltar várias das que tu está acostumado a ver no sequenciamento. E que não vão estar contempladas ali. Eles não têm como contemplar todas, eles têm que escolher alguns micro-organismos. Por mais amplo que seja esse painel, tá? Vai ter ali 40, 50 bactérias? Não vai ter mais do que isso. Ou seja, a microbiota pode ter 1000 espécies, eles estão avaliando 50. Não tem como eles te dar a composição de microbiota total. Nem sempre vai vir as mais clássicas, a Escherichia coli, ou a Fecale, Bacterium, Rosebura, essas aí eles vai estar no painel, porque são propagadores de saúde, né? Mas será que vai vir lá uma Rhomboutia? As bactérias que são classificadas, que né, não estão há tanto tempo assim classificadas, será que eles vão ter lá nesse painel? Será que tem lá um Intestinibacter? Estou te dando um exemplo de bactérias que a gente vê ali no 16S muitas vezes, mas que não são as bactérias mais bam, só que muitas vezes elas estão aumentadas. Provavelmente não vai fazer parte ali do painel deles. Então, é isso que tu pode fazer. Pede para o laboratório o painel dos micro-organismos que eles avaliam. Quando ela te trouxer o resultado, já vai estar com essa informação bem alinhada já. Entendi. E a quantidade não vem, né? O percentual, nada delas, né? Olha, tem alguns PCRs que fazem um PCR quantitativo, mas no geral é presença e ausência, tá? E se tiver, ele vai te informar em unidades formadoras de colônia, é uma informação diferente. Isso aí o laboratório também é que vai te informar, tá? Normalmente presença e ausência. Entendi. Porque ela falou assim, não, eu expliquei, conversei, e ela falou, então tá, se não der certo esse, aí eu faço o seu. Então... Tá bom. É que, o que a gente sempre fala é que o PCR, ele é uma ótima técnica, utilizada principalmente para a gente fazer a identificação de espécies específicas, principalmente as patogênicas. Então, se eu quero avaliar se tem E. coli, se tem Klebsiella, se tem ali as patogênicas, ou, ao contrário, se tem as marcadores de saúde, ele é ótimo. Mas para avaliação composicional, para avaliar a microbiota, não é o PCR. Então, a gente já tem vários guidelines falando, você quer avaliar a sua microbiota? Aí, essa é a primeira pergunta que a gente tem que perguntar, falar para o paciente. Você quer o quê? Você quer identificar bactérias específicas na sua microbiota, se tem patogênicas ou marcadores de saúde, ou você quer analisar a composição, a microbiota intestinal. Então, ela fala, não, doutora, eu quero avaliar a minha microbiota. Então, não é o PCR, porque a gente, né, os guidelines já preconizaram que para avaliar a microbiota é só sequenciamento de DNA. Agora, se você quer identificar essas bactérias, aí você mostra, ó, um PCR que você vai solicitar desse laboratório vai te dar só 20 bactérias, 3 fungos, às vezes protozoários, então é essa aqui. Então, a gente vai ver presença, às vezes se tem ou não tem. É só para você saber se tem ou não tem essas bactérias. A gente não vai conseguir fazer a avaliação da microbiota. Então, essa é a primeira pergunta. E aí deixa para ela, fala, não, eu só quero saber qual é que eu tenho, então o PCR vai te responder muito bem. Não, quero analisar minha microbiota. Então, vamos fazer um sequenciamento. Acho que já ficou bem claro. Com certeza, obrigada.
alguma outra pergunta? Eu tinha aqui deixado uma pergunta que é: quando um paciente faz um exame em laboratórios diferentes, eu posso comparar esses resultados? Por exemplo, meu paciente quis fazer um exame de microbiota intestinal em um laboratório que era um pouco mais barato, e ele fez o pré. E aí, agora, ele fez o pós, mas ele quer fazer em outro laboratório. Eu posso comparar esse pré e pós entre laboratórios? Não, né? Não tem como. A gente deixou bem claro aqui, né, que os métodos, eles mudam entre os laboratórios, inclusive o método de extração, né, extração de DNA. Então, por exemplo, num laboratório, eu posso ter, dependendo do kit que está sendo utilizado, extrair muito mais de um grupo do que de outro. Se o laboratório já tem tudo padronizado, ele já vai compreender essa informação, ele já vai trazer isso já no laboratório, na informação dele. Então, daqui a pouco, ele tem mais capacidade de detectar pelo kit bactérias gram-negativas. Então, automaticamente, ele já vai mostrar mais bacteroidetes, por exemplo, naquela composição. O intervalo de referência já vai contemplar isso, vai contemplar uma quantidade maior, uma proporção maior ali, por exemplo, desse grupo. Agora, se eu faço o segundo exame num outro laboratório, que utiliza um outro kit de extração, que tem mais capacidade de detectar, por exemplo, bactérias gram-positivas, eu já vou ter uma outra variação, que também tem que estar bem padronizado dentro desse laboratório, com esse intervalo de referência. Logo, se eu pegar os dois exames e comparar, às vezes nem é um pós. Fiz o antes e depois 3 meses faço depois no outro. Às vezes nem é assim, às vezes se eu fizer no mesmo momento, eu já posso ter diferença. Tá? Porque cada exame vai ter o seu método, o seu intervalo de referência, a sua padronização, tudo separado. Então, o ideal é a gente fazer essa comparação direta, de forma direta, sempre com o mesmo laboratório. Isso não quer dizer que se de repente tu fez o primeiro exame num laboratório X e tu não gostou, achou ruim, depois pode fechar aqui o microfone dela. De repente tu fez a avaliação lá, porque de repente era mais barato mesmo, e aí tu resolveu, vou testar aqui, né? Aí veio depois tu não gostou daquela análise. Achou ruim, não teve uma qualidade metodológica boa. Aí tu foi ver que, de fato, não entregava aquilo que o outro laboratório já te entregava antes. Aqui tu vai falar para o paciente, vamos repetir, vamos fazer agora de novo esse primeiro exame. Não vai dar para usar essa argumentação. O paciente vai falar, não, né, por favor, eu acabei de gastar, não vou gastar de novo. Aí, vocês usem aquele exame para se referenciar, para fazer a modulação, o manejo, tudo de vocês. Agora, quando for repetir, aí vocês podem repetir no laboratório que vocês querem, que gostam. Só que tem que ter claro que essa comparação não pode ser direta, tá? Então, não necessariamente porque antes detectei a quermância, agora não detectei. Nossa, foi muito ruim então, a minha modulação. Não. De repente, esse método tem uma menor capacidade de detectar essa bactéria de fato, tá? Então, a avaliação não pode ser direta, o que não quer dizer que vocês não possam mudar, né? Fez um com um, outro com outro. Só saibam que não dá para fazer isso de forma tão direta, né? Esse comparativo tão direto. Ótimo, Fran. Mais alguma pergunta? Claro, fica à vontade, mas Nossa, você falou uma coisa muito interessante, porque o 16S, quando aparece lá a parte da quermância, para detectar é muito baixo, né? E o outro método é muito melhor. E eu acabo falando para o paciente que a gente vai aumentar a quermância. E às vezes, depois que ele vai repetir o exame, e aí, se não aumentou, sendo que ele não é tão sensível, né? Nossa, não vou falar mais isso, não. né? A gente tem que se ligar nisso mesmo, porque... E outra coisa, né? O 16S, ele não é um zero absoluto. Uhum. Então, por exemplo, eu vi lá que tá 0% de aquermância. Eu posso dizer que este paciente não tem nada de aquermância? Não, eu não posso dizer isso, tá? Por quê? Porque o método não é tão sensível. A gente tem que entender um pouquinho sobre a localização dela. Ela é uma bactéria mucolítica. Ela não está disponível ali quando o cocôzinho vai passar. Ela vai estar mais embaixo ali, ela não está ali com a galera, né, na luz do intestino, ela está mais recuadinha. Logo, não tem uma grande quantidade dela nas fezes. Então, ela não é uma bactéria nunca de alta quantidade, tá? Nenhum dos dois testes. A diferença é que no shotgun eu tenho uma maior sensibilidade, eu consigo detectar mesmo bactérias de baixíssima abundância. Uhum. Só que aí, se tu fala para o paciente, olha aqui, tem 0%, não tinha nada. A primeira coisa que ela vai pensar é, ué, mas tu tá me dando aqui substrato, inulina, para crescer a quermância, mas se não tem, ela vai crescer da onde? Aí tem que entender. Não é 0%, pode ser que ela esteja lá. Eu vou colocar substrato para ver se ela cresce, tá?
Segundo, pode ser que ela tenha crescido, mas ela é tão baixinha a proporção que o 16S pode continuar não mostrando ela. Então, a gente nunca promete para o paciente, olha, agora no próximo exame ela vai ter que aparecer. Não. Inclusive com o probiótico, a aplicação do probiótico, isso é muito comum também. O paciente usa o probiótico, mas ele está usando o probiótico de lactobacilo, como é que não apareceu no exame? A localização geográfica do lactobacilo também é mais acima, não é tão ali na parte final do intestino grosso. Logo, a gente não detecta uma grande quantidade, ou nem detecta, não é nem esperado detectar lactobacilos pelo 16S. Logo, o paciente vai lá, faz o primeiro exame. A gente começou a botar probiótico, lactobacilos, bifidus, faz o segundo, não apareceu nenhum dos dois. A paciente fala, pô, mas como assim? Né? O método não é tão sensível. Outra, nem sempre o probiótico fica. O probiótico ele tem uma função super importante. Quando ele está sendo administrado, ele vai interagir com as outras bactérias, ele vai produzir metabólitos que são importantes até para as outras bactérias que estão lá. É bem comum que quando o paciente pare de tomar, que essa bactéria não consiga ficar lá na microbiota. Isso é bem esperado também. Então não dá para a gente falar, eu vou botar aqui esse probiótico para colonizar essa microbiota. Nem sempre isso vai acontecer. Tá? Por isso que aí o paciente pode ver e falar, mas eu tomei esse probiótico que nem apareceu lá. Ele teve a função dele. Naquele momento que foi pensado, idealizado, tem a função dele, servir ali para interagir, fazer esse crosstalking que a gente fala, né? Essa conversa ali com as outras bactérias também. Mas não necessariamente ele vai colonizar e não necessariamente eu vou encontrar ele em quantidades aumentadas. Tá? Então, o exame ele serve para tu ver os substratos que tu vai direcionar, o probiótico que tu vai colocar, e provavelmente, quando tu fizer o próximo, tu vai ver mudança. Mas não necessariamente essa quermância vai aparecer, porque o teste não é feito exatamente para detecção de micro-organismos de baixa abundância. Porque até o lactobacillus com a quermância eu coloco no manipulado. Não quer dizer esses aí não vão aparecer nunca, provavelmente. E não quer dizer que não quer dizer que teu raciocínio está errado, não quer dizer nada, entendeu? Tudo bem, tu viu ali. Pode ser que tenha, mas não apareceu, tá baixinho, tu tem segurança nessa prescrição. Isso é um ponto importante também, tá? O sequenciamento dá segurança na prescrição. Mesmo que o 16S não tenha capacidade de detectar, se tivesse uma quantidade alta, ela ia aparecer. Se não apareceu, é porque ela está numa quantidade mais baixa. Tu tem segurança para prescrever esse probiótico. Tu sabe que se tu colocar um probiótico de Akkermansia, tu não vai aumentar um leaky gut, aumentar uma permeabilidade intestinal, porque não tem quantidades altas dessa bactéria lá. Então, tu já viu isso. Agora, quando a gente suplementa um probiótico baseado, né, em vozes da nossa cabeça. Meu paciente quer emagrecer. A Akkermansia é a bactéria emagrecedora. Eu vou lá e coloco Akkermansia. Sem conhecer como é que é essa microbiota, pode ser que a gente esteja ferrando com esse paciente. Porque daqui a pouco esse paciente já tomou um Monjaro, já tomou um Ozempic, ou esse paciente tem alguma questão lá que tomou uma metformina, ou seja, ele já pode ter aumento dessa bactéria e que não tem um sintoma específico que eu vou olhar e vou falar, isso aqui é a Akkermansia aumentada, não existe. Então, a gente fica no escuro. No geral, os pacientes têm pouquinho mesmo, mas tem paciente que tem em excesso. Tá? Tem paciente que tem em excesso. Eu tô com uma paciente agora, por exemplo, que ela fez o exame e ela tem 52% de Akkermansia. O quê? 52. Qual que é o sintoma dela? Constipação. É o sintoma clássico, constipação e distensão. Isso não é sintoma de quem tem excesso de Akkermansia, concorda comigo? Porque não existe um sintoma para quem tem excesso de Akkermansia. Então, eu tranquilamente poderia pensar o quê? Essa paciente está com uma constipação, então, de repente, eu vou colocar ali uma Akkermansia para melhorar ali essa barreira intestinal, que, de repente, isso pode, de uma forma indireta, melhorar essa constipação. E aí, eu ferro ainda mais essa paciente. Eu peguei uma com a Akkermansia de 0,1, eu fiquei feliz. Viu? Essa, no caso, era avaliação de shotgun, né? Mas igual no 16S teria aparecido alta também, porque é impossível essa proporção. Então, saibam que não é tão atípico assim. A gente que trabalha aqui, a gente sabe, a gente vê pacientes com excesso de Akkermansia. Tá? Então, pelo menos, tem a segurança de saber, não, eu vou prescrever um probiótico, ele vai ter aqui a função, eu entendo sobre o mecanismo dele, eu entendi para que eu estou prescrevendo, não tem excesso, eu posso usar. Então, ele te ajudou nessa orientação. Tá, perfeito. Legal, muito bom. É isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, depois, se vocês tiverem, lembrarem de alguma pergunta, pode mandar ali para os gestores de vocês, que aí a Fran
responde, tá? Manda um áudio também. A gente Ela responde tudo. Ela responde tudo. Ai, gente, então, gostaria de agradecer a presença de todos, a participação. Ai, olha, aqui é a Patrícia. Ai, vamos. Por favor, Patrícia. Pode abrir o seu microfone. Gente, eu toquei aqui, foi sem querer, desculpa aí. Eu estou amando, tá maravilhoso. Estou impressionada com essa quermância, essa quantidade aí a quermância nessa pessoa, tô chocada, assim, nunca imaginei na minha vida. Tem bastante. Que alguém pudesse ter tudo isso aí, e eu fiquei bem curiosa. Olha, até eu trabalho, até eu trabalho com nesse isso, caso, fiquei impressionada. Tem que diminuir, né? Tem que diminuir, né? Ela tá roubando tudo ali. Uhum. Ela, no caso dessa paciente em especial, ela também tinha um percentual aumentado de arqueias. Tá? Então, e por isso a constipação, né? Exatamente, né? Não sei se também essa quermância não pode, nesse percentual, tá favorecendo também, porque ela comeu toda essa camada de muco, provavelmente. Né? Então, nesse caso, ela tá fazendo o tratamento com medicação também. Então, junto com o médico, né, prescreveu a medicação ali para as arqueias também. Mas aí tem todo um trabalho ali de reduzir substratos, de tentar melhorar essa barreira intestinal. Ela também tem intolerância à histamina. Nossa, é um caso assim, dá para fazer uma mentoria só para esse caso. Uau! Bacana, hein? Muito bom. Bom para compartilhar com a gente. Sim, vou fazer um estudo de caso depois, um encontro. Como eu comecei a aplicar meus testes agora, eu acho que o que está chegando ainda está bem devagar, bem tranquilo, né? Que é o universo manda para a gente aquilo que a gente consegue. Então tá vindo assim ainda devagar, né? Ainda estou aprendendo. Mas... para mim só vem os bem assim, é nesse nível. Impressionante. Muito bom. E essa paciente, ela é sobrepeso, Fran? Não. É nutricionista, inclusive, ela. Verdade. Ela fez o próprio exame. É isso aí, tá explicado. E olha, ela não fez ela nunca tomou probiótico de Akkermansia, não usa medicação que pudesse aumentar, então não tem nada assim que ajude a gente a entender de forma lógica. Aí, claro que a gente fez várias correlações depois, mas isso aí fica para uma próxima hora para a gente compartilhar. Muito bom, ó, impressionante. Bom. Vamos marcar um encontro para discussão desses cases bem fora do comum, né? Fora da curva. Vai ser bem interessante. Vamos deixar marcado aqui. Com certeza. Então tá, pessoal. Muito obrigada pela participação, pela presença de todos. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Obrigada. Obrigado, Fran. Beijo, meninas. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.